Atenção, vamos rodar. Foi som? Som ok. Foi câmera. Roda 2. Câmera 3, rodando. Quatro, valendo. 5 ok. Ação. Ana Maria, eu queria que você falasse para a gente um pouco do papel do José Sanz, do crítico José Sanz, e do Gustavo Dal na sua cinefilia inicial, digamos assim. O Sanz dirigia a Cinemateca do MAN. E eu, às vezes, nas férias ia lá. E um dia eu estava passando ali na porta e tinha um filme anunciado, A Bela e a Fera, do Jean Cocteau, com Jean Marais. E eu olhei, assim, um cartazete, era proibido para menores de 14 anos, eu tinha uns 12, 13. Aí eu ia passando, ele falou, vem ver. Eu falei, não, não entro. Ele, não, aqui não tem isso não, pode entrar, entra aí, entra. Eu entrei e nunca mais saí, né? E então eu comecei a frequentar a Cinemateca. Geração Paissandu, você estava lá. Estava lá. A Paissandu era um evento todo sábado. Era obrigatório ir ao Paissandu. Todo mundo ia. Acordava às vezes meia-noite, dormia, acordava meia-noite para ir ver o filme. E tinha que chegar logo, senão não pegava lugar, né? Passava o primeiro do Roman Polanski, A Faca na Água, todos os do Godard, cada sábado era um. E a gente era muito empolgado. E tinha o Festival JB, que os jovens faziam filmes. Antônio Calmon foi um que fez. A Márcia Rodrigues ganhou o prêmio de atriz no Festival JB. Então, tinha toda uma geração surgindo ali, não só de cinéfilos, quanto de realizadores. E tinha a Cinemateca do MAN, que era muito forte, também a Cinemateca Francesa, que passava ali no Maison de France aos sábados, alguns filmes interessantes, ou documentários de Jean Rouch. E neles ia todo mundo do cinema novo. Eu me lembro sempre de Calmon, porque a gente sempre se encontrava nessas coisas, né? E aí eu me lembro que depois que eu casei com o Gustavo meio que organizou essa minha avalanche de ver filmes e tudo. Ele organizou e começou a me dizer, você tem que ver Grid, você tem que ver Sternberg, você tem que ver Stroheim, você tem que ver... E aí ele começou a organizar de uma maneira, assim, melhor, que eu podia ter mais conhecimento, né? Um conhecimento mais direcionado. Que impacto teve a descoberta do Buñuel, por exemplo, com Anjo Exterminador, assim, o surrealismo no cinema, que de alguma maneira você acabou lidando um pouco com isso em alguns filmes seus, né? O Buñuel, para mim, foi o cineasta do coração, do meu coração. Não sei se pela minha ascendência espanhola, não sei se pelo meu interesse pelo surrealismo, mas quando eu vi o Anjo Exterminador, eu fiquei assim completamente fascinada. O Buñuel era um cara que eu queria muito ter filmado com ele, mas não deu, né? Ele convidou uma atriz brasileira para fazer um filme, ela não foi porque ela estava noiva, e eu fiquei muito revoltada quando eu soube, porque o crítico de cinema que deu as fotos dela tinha fotos minhas, e ele não deu as minhas fotos, Novaes Teixeira. E eu falei, Novaes, como você faz uma coisa dessa? Qual era o filme do Buñuel? Era O Estranho Caminho de Santiago. Era para fazer o papel de Nossa Senhora. E aí, eu era muito apaixonada pelo Buñuel, fui sempre muito apaixonada por ele. Inclusive, no Lara, eu usei uma coisa interessante. Eu fiz o mesmo que ele fez no... Esse Obscuro Objeto do Esse Desejo. Obscuro Objeto do Desejo. Eu fiz com 2 atrizes o papel e dublei com uma terceira. Só o Luiz Carlos Merten que notou isso no Estadão. Foi o único cineasta, o único crítico que tocou nesse assunto. Então, assim, o Buñuel sempre esteve presente para mim, sempre estará presente. Legal. Conta pra gente o episódio em que você conheceu o Antonioni. Foi o Glauber que te apresentou o Antonioni, né? A Idade da Terra ia passar naquela noite. Eu fui encontrar o Glauber no bar do Hotel Excelsior. Isso em Veneza. Em Veneza. No Festival de Veneza. E aí o Glauber estava conversando com o Antonioni. O Glauber chamava ele de maestro. E aí me apresentou. E eu fiquei assim, sabe? Claro, eu sempre conheci gente muito famosa, mas o Antonioni era uma pessoa especial para mim. E eu falei para ele, olha, os seus filmes
foram tão interessantes para mim na juventude, eu tão apaixonada pelos seus filmes. Aí ele brincou, fez uma brincadeira, falou assim, então depois da sessão eu vou dizer se sou teu fã também. Eu fiquei muito nervosa. E quando acabou o filme, o Antônio veio discretamente, me puxou e foi me levando para a saída do cinema e comentando o filme. E aí ele falou que eu era muito carina, eu falei que ia dizer para você o que eu achava. Muito carina. Ele falou, você é muito carina e tudo. Foi isso, depois ele convidou para ver o filme dele, com ele, porque ele não tinha mais ingresso na parte especial da plateia, mas que se eu fosse com ele eu entraria. E marcou comigo, mandou marcar comigo na porta, mas eu não fui por timidez. E às vezes eu perco um pouco pela timidez, mas é o meu temperamento. Né? Good. Bring him home. Queria que você comentasse um pouco o papel do Glauber como farol aí para você e principalmente desse filme Idade da Terra, o que ele representa para você dentro da obra do Glauber e da sua obra. O Glauber é mais que um farol, né? O Idade da Terra é um filme que eu acho muito moderno. Ele é tão moderno que a gente ainda não chegou no tempo dele. Ele está um pouco à frente. E isso causou muitos embaraços para o filme, embora hoje ele seja reconhecido por algumas figuras internacionais como realmente um filme que aponta para o audiovisual do futuro. Eu tive a honra e o prazer de participar do filme. Me dei muito bem com o Glauber, porque o Glauber era muito sensível e uma pessoa muito perspicaz, assim, ele percebia os movimentos íntimos dos atores. Ele filmou em CinemaScope. E o CinemaScope é uma outra lente, é um outro espaço. Eu percebia que eu tinha mais espaço na tela. E ele queria gestos grandiosos. Ele me pediu muito para ver O Vento Levou, para ver a Vivien Leigh na questão dos gestos, da capacidade gestual, da grandeza. Mas aí um dia ele me pediu para vir andando de frente para a câmera, estava o Maurício do Vale, numa cena no Leme, na Praia do Leme, e que eu viesse andando e falando o texto. Só que ele pediu para eu vir enviesado, eu andar em linha reta enviesado, para frente, mas assim. Eu não entendi, mas eu nunca questionei nenhum pedido de um grande diretor para mim. Qualquer pedido de um grande diretor, eu faço, eu fecho os olhos e faço. Aí eu peguei e fiz isso, mas quando eu vejo na tela, parece que eu estou andando reto para frente, só que ocupa a tela toda. Então, esses são os segredos dos grandes diretores. E é isso que acabou me levando a fazer cinema. Paz! Paz! Guerra e paz! Você está no fim, O Papa velho, vai nos coroar imperadores. feio, Não vou ao Senado amanhã! Ao Senado! doente. Brahms! John Brahms! Eu te amo. Quais seriam as suas referências principais assim, em termos de documentário? Que você também é uma documentarista muito ativa. Eu gosto de dois modelos distintos de documentário. O Cinema Verdade, que era o que o Jean Rouch fazia, e o Coutinho, em que há um envolvimento da direção. O diretor é quase um ator, mesmo que ele não esteja em cena, entendeu? Tenho inicialmente na formação o Jean Rouch, que era muito presente, ele era muito importante. E agora, Eduardo Coutinho, sem dúvida, é uma referência para todos os documentaristas brasileiros, talvez até internacionais, né? E o outro tipo de documentário que eu gosto muito é o documentário político. Porque nesses documentários você pode dizer coisas e aprofundar os temas que ninguém se incomoda, não há censura. Então você está falando para menos gente. Agora, cada filme é um filme. Quando eu fiz o RID, A Construção da Utopia, eu achava, por ser arquitetura, que ele tinha que ter uns respiros largos. E música e arquitetura combinam muito bem, para o espectador usufruir a obra do RID e poder perceber os movimentos dela. Enquanto na série sobre Darcy Ribeiro, é uma série muito falada, porque o Darcy é o fio condutor, porque tem essa característica. Então a gente também não pode ser assim, não, eu gosto assim, quero fazer assim, independente do tema. A forma está sempre relacionada com o conteúdo. O último documentário que eu vi, que eu me apaixonei e não passou no Brasil, é o Searching for Sugar Man. Eu vi esse filme por acaso em Barcelona, olhei o cartaz e resolvi ver. E foi um impacto. O filme é genial.
não passa aqui, talvez porque trata de direito autoral e o Brasil não gosta de direito autoral, né? Que é a história de um músico, o resgate de um músico americano que ficou no ostracismo depois de um tempo, né? E foi redescoberto na África do Sul, né? Um músico genial, que com Genial. apenas um vinil levado dos Estados Unidos para a África do Sul, se tornou um grande sucesso na África do Sul. Não só um grande sucesso, símbolo da luta contra o apartheid. E o tempo todo você não sabe durante o filme se o cara está vivo ou não está vivo, porque a lenda dizia que ele tinha morrido. Ele tinha gravado apenas 2 CDs. E a maneira como ele construiu o filme, o documentarista, é uma coisa maravilhosa. Beer all over the place, peanut shell. I mean, it was just a mess. And then you hear this strumming sound, strumming and batting the guitar. And you see this guy with his back to you. So all you see is his back, and he's in a corner singing. Maybe it forced you to listen to the lyrics because you couldn't see the guy's face. And that's when we talked to him and figured we needed to do an album on him. The only writer that I had heard of that time period was maybe Bob Dylan, that was writing that well. Olha aí os bem-te-vis do Canal Brasil em seu habitat natural. Peraí, o narrador chamou a gente de bem-te-vi? Tô ligado, é porque os humanos acham que o som que a gente faz é bem-te-vi. Isso não faz o menor sentido. Eles não sabem que o que a gente fala é... Imagina o dia que eles descobrirem que a gente tá o tempo todo falando Tá, chega. Já deu.